Ele acha que é xerifão do campo todo. Se liga só no que o jornalista falou do jogador do Botafogo. A gente mostrou agora há pouco a foto, né, do jogador do Botafogo, faltando ali um centroavante. Centroavante não, seu lateral direito. Bom, quando a polícia conseguiu conter os ânimos e todos foram pro vestiário, um novo foco de confusão começou. Os jogadores do Botafogo, que deixaram o campo antes dos flamenguistas, esperaram aí, ó, no túnel que dá acesso aos vestiários, para, de novo, eles estavam achando que não era futebol, né? Era qualquer coisa. UFC, era boxe, enfim, era algum esporte de luta. Hoje conosco os comentaristas Renato Maurício Prado e Vitor Guedes, o Vitão. E aí, Renato, primeiro dizer, né, do comportamento dos jogadores, o que dizer sobre isso? O futebol acabou ficando agora, né, infelizmente, em segundo plano, porque essas imagens ganharam o Brasil. Aquela imagem do jogador do Botafogo sem o dente, emblemática também, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Vitor. Boa noite a todo mundo. Obrigado a todos que estão com a gente. O problema maior ali é que o nosso bravo Alexandre Barbosa, ele é useiro e vezeiro em querer ser o xerife do campo, né? O lance que você se refere, que tentou uma lambreta, não foi o Bruno Henrique, foi o Wesley. O Wesley tentou lateral direito, tentou uma lambreta lá na ponta direita, não deu certo. E o Alexandre Barbosa já veio e deu-lhe uma peitada. Durante o jogo inteiro, o Alexandre Barbosa e o Bruno Henrique estiveram se provocando, né? E quando acaba a partida, os dois estão próximos. E o Bruno Henrique pega a bola e dá um beijo na bola, olhando para o Alexandre Barbosa. O Alexandre Barbosa tomou aquilo como provocação e partiu para dentro do Bruno Henrique. E aí são essa sucessão de cenas aí que a gente está vendo, absolutamente lamentável sob todo e qualquer ponto de vista. Agora, sobrou uma grandíssima curiosidade, Diego, nessa história, que eu estou realmente querendo virar Sherlock Holmes para descobrir como é que o Alexandre Barbosa perdeu o dente. Porque, na verdade, o soco do Cleiton não acerta. Será que foi o deslocamento do ar? Eu não consegui entender até agora de que maneira esse Alexandre perdeu esse dente. Agora, é bom lembrar só mais uma coisa. Esse mesmo Alexandre Barbosa e esse mesmo time do Botafogo se meteram em confusão idêntica, inclusive com briga no caminho para o vestiário, contra o Palmeiras no Allianz Parque, no último jogo deles pelo Brasileiro. Então, como se dizer, um ato repetido, né? Que deveria merecer uma punição ainda maior. O drible faz parte do jogo, né, Vitão? Mas mesmo assim, tem quem acha que há desrespeito. Assim, quando tá uma goleada muito elástica, até entendo, né? Pô, o cara já tá ganhando ali de 7-0, vai querer meter um chapéu. Se bem que o chapéu faz parte do jogo. Enfim, tenho dificuldades, eu tenho opiniões conflitantes. Rapaz, os jogadores pareciam que estavam num ringue, né, de boxe, de alguma coisa assim, MMA. Mas, o Renato aí falou uma coisa interessante, né, que eu particularmente não sabia. O Botafogo fez a mesma coisa ou coisa parecida com o Palmeiras. Às vezes ele quer ser muito o xerifão da zaga, né? Um modelo um pouco ultrapassado no futebol, esse tipo de coisa. Hoje em dia não se tolera muito, não. E você vê aí, por exemplo, a contusão do Juninho. O Juninho sai machucado com 12 minutos e é justamente depois de uma disputa de bola com ele. Ele entra no jogador do Flamengo, né? E mais adiante, né, nós vimos a confusão que se formou, né, na porradaria total. E antes até, você vê aí o lance do Wesley. Olha o que acontece. O Wesley tenta uma carretilha em cima do Cuiabano, não consegue, e depois chega o Barbosa atropelando o jogador do Flamengo. Teve torcedor pedindo até que fosse marcado o pênalti. Eu não marcaria. Aliás, poderia até dar um cartão vermelho para o Barbosa no tempo normal pelo conjunto da obra. Poderia ter levado um amarelo, outro amarelo, ter sido expulso. Seria nenhum exagero. E deveria ter sido expulso o De La Cruz. Falei isso na live, falei na transmissão do Ghost também, comentei o jogo pelo canal Ghost no YouTube, ao vivo, com imagens, e falei, De La Cruz era para ser expulso. Até acho que o Felipe Luiz demorou a colocar a tirar o De La Cruz, que poderia ter tomado um outro cartão vermelho no segundo tempo se o árbitro voltasse com aquela ideia, cometia um erro. Isso acontece. Até porque o árbitro no intervalo, ele pode acessar o WhatsApp, ele pode se comunicar com outras pessoas, alguém pode alertar, cara, você errou aqui, o VAR não te chamou,
E aí, se o cara fica com o cara dentro do subconsciente, qualquer bobagem, o cara pode tomar um cartão e ser expulso. E o De La Cruz tinha cartão amarelo, mas demorou a sair, acabou fazendo o cruzamento na cabeça do Danilo para a jogada do gol do Léo Ortiz. Depois ele saiu substituído pelo técnico Felipe Luiz. Mas era para ter sido expulso, na minha opinião, o uruguaio De La Cruz. Não foi, a arbitragem muito ruim, sem dúvida alguma. Agora, a briga no final, ela acontece também protagonizada pelo Barbosa, gente. Você vê a sequência aí, cara. O Barbosa vai para cima do Bruno Henrique, o Bruno Henrique provocou. Pô, se todo mundo que se provocar no futebol você quiser dar uma esganada, bater, peraí. Isso faz parte do jogo. Um provoca o outro. O Botafogo provocou muito o Flamengo nas vitórias que obteve no ano passado, e é normal, pertence ao futebol, como diria o filósofo, e isso tem que ser tolerado. Não dá para querer brigar por conta disso, sair na mão por conta disso. Então errou feio. O Gerson, não encontrei nenhuma imagem, até escutei o jogo depois, saindo dos estúdios do Gold para vir para cá para fazer a live. Escutei o pessoal da Litoral News falando que o Gerson teria dado um empurrão. Mas o que eu vi ali foi mais aquela turma do deixa disso. Não vi o Gerson agredir ninguém. Me pareceu injusta a expulsão do capitão do Flamengo. Mas enfim, já o Cleiton, claro, merecidamente expulso, porque no meio da confusão, quando o Barbosa tenta acertar, me parece o Bruno Henrique com um soco, né, o Cleiton desfere um soco com a mão esquerda, que me parece que foi ali que perdeu um dente o Barbosa, né? Saiu do Maracanã, perdendo um dente, inclusive, deve ter sido naquela porrada que ele tomou do Cleiton, né? Que não jogou, mas foi expulso por conta da sua participação na briga. E aí teve o Alex Telles muito nervoso, o pessoal da Litoral News até relatava que ele foi atingido, né, mas por um próprio companheiro no meio daquela confusão. Enfim, lamentável, não é para acontecer isso, mas próximo jogo, Flamengo e Botafogo, vai ter que ter um árbitro muito severo, muito atento, para justamente conseguir o árbitro bom, para controlar os ânimos. Isso pode acontecer até no Campeonato Carioca, no cruzamento semifinal ao final. Essa possibilidade, evidentemente, ainda existe. O Botafogo briga pela classificação, o Flamengo está virtualmente classificado, está muito próximo da vaga. E agora lidera, inclusive, essa fase de classificação, que é a Taça Guanabara, né? Mas é preciso atenção. Esse jogo vira um jogo tenso. Já é um jogo muito tenso quando é disputado no estádio Newton Santos, o Engenhão. É sempre muito tenso, a torcida do Botafogo ali, a maioria, né, do Flamengo fica só ali naquele pedacinho atrás do gol, e sempre é um jogo de muita tensão, muita confusão, muita hostilidade. Isso acontece, é uma constatação, a gente sabe disso. Ontem eu vi muita gozação, mas no Maracanã não estava hostil. Lamentável a presença da torcida do Botafogo, diminuta, né? Você vê quantas pessoas tinha? 1.000 pessoas? Rapaziada, essa história aí do cartão vermelho pro Gerson foi sacanagem, né? O Gerson tentou separar a briga toda ali e o juiz manda um cartão pro Gerson. Não entendi, cara. Não entendi. Pra prejudicar o Flamengo, né? O Cleiton, o cartão acho que foi até razoável pra ele, né? Deveria pegar um gancho aí, né? Pela brincadeiras à parte, né? Mas assim, o Gerson, cara, não fez nada. Fez nada. Enfim, não sei por que ele levou o cartão, né? Por isso a raiva dele, depois de levar o cartão, a raiva, né? A raiva que ele ficou de levar o cartão vermelho sem merecer.